Espero que todos estejam bem. Foi enviado para vocês a ata, né, da 144ª reunião ordinária, disponível no processo CI 239.039.060/2026-43. Alguém chegou a observar se tem alguma alteração a ser realizada nesta ata? Se não há nenhuma alteração, podemos passar para a aprovação. Peço que se manifeste por meio do chat para ficar identificado ou por meio de voz, tá? Se são favoráveis ou não à aprovação desta ata. Então, Rafael, aprovado pelos conselheiros que estão presentes. Vou passar para a sessão de informes e deixo vocês bem à vontade para fazer a palavra, para fazer uso da palavra. Algum informe? Não? Frank, tem algum comunicado para fazer? Hugo, não, a gente só teve a reunião do CEP hoje, rapidamente comentando, né, deliberamos sobre algumas questões, informar que nós tivemos, semana passada, a oficina do plano diretor, né, aqui no campus, e houve uma baixa participação, né, da comunidade, principalmente da comunidade docente. E aí houve uma solicitação para que essa oficina disponibilizasse um material para ficar aqui no campus essa semana. Para quem não conseguiu participar naquelas datas, participe. Então, eu queria que os coordenadores administrativos informassem. De hoje para amanhã a gente vai mandar o comunicado e a gente vai deixar disponível e explicar no e-mail como funciona, para que as pessoas possam vir na sala de reuniões e colocar suas contribuições, caso alguém se interesse, tá certo? Aí vai ficar até sexta-feira, porque a gente tem prazo para mandar de volta os resultados. Então, a oficina do plano diretor, ela nada mais é do que a planta baixa do campus, e essa planta baixa, você pode apontar na planta baixa, está aqui dobrada, e aí vem vários adesivozinhos que você pode ir colocando ali na planta baixa, no local onde você acha que é interessante, por exemplo, ter um centro de convivência, ter um anfiteatro, enfim, uma central de aulas, e aí você vai apontando ali com os adesivos. Tem um material informativo, então vou deixar tudo afixado na sala de reuniões aqui do lado da direção, e é bem autoexplicativo, certo? O mais que eu me lembre é mais isso. Se no decorrer da reunião for me lembrando, aí eu peço a palavra ao final, tá certo? Tranquilo, Frank. Pessoal, mais algum informe? Ok, então podemos passar para a ordem do dia. Alguém tem algum processo para sugerir como inclusão de pauta? Se não, podemos passar para a ordem do dia. Processo SEI número 239.6045918/2026-17, em que a Unidade Acadêmica de Educação do Campo enviou o projeto Centro de Referência em Educação do Campo, das Águas e das Florestas da Paraíba. Relator, professor José Vanderlan Leite de Oliveira.
Vanderlan está presente? Eu acho que ele estava presente. Não sei se ele consegue ler o parecer. Se for necessário, eu posso fazer a leitura. Está presente, mas acho que o microfone está desligado, não sei. Então, como pode ser que esteja ocorrendo algum problema de internet, de microfone, eu vou fazer a leitura aqui do relatório e do parecer. O presente processo trata-se de solicitação do professor Naum Isaac Santos Cavalcante, CIAP 017-28508, da UAEDUC, como coordenador de gestão para apreciação pelo Conselho de Centro Consites SA do desenvolvimento e aplicação do projeto do Centro de Referência em Educação do Campo, das Águas e das Florestas da Paraíba. O Centro de Referência terá sua sede no CDSA, localizada no PEFORP, onde consta outras instituições parceiras membros, Concede, Undime, Conif, Andifes, Comitê Gestor Estadual e Fórum de Educação do Campo. Constam os seguintes anexos: requerimento geral, documento 666-0721, plano de trabalho projeto, documento 666-0819, e declaração DIP-CEA, SECADI-MEC, documento 666-0826. Consta no plano de trabalho que o referido centro de referência terá como objetivo fazer uma avaliação e monitoramento do novo PRONACAMPO. Para isso, será necessário a articulação e formação política dos agentes de governança estadual, dos agentes territoriais e membros do Comitê Estadual de Educação do Campo, totalizando 65 participantes. Concomitantemente, a produção de um diagnóstico sobre a educação do campo na Paraíba. Com a aplicação do programa do novo PRONACAMPO, tem como objetivo, então deve ser como a aplicação do programa do novo PRONACAMPO tem como objetivo a implantação dos centros de referência com a produção e difusão de estudos e indicadores do monitoramento da educação do campo, das águas e das florestas no estado da Paraíba. O foco será na formação sociopolítica e pedagógica em educação do campo, dos agentes estaduais, agentes de formação territorial, membros do Comitê Estadual de Educação do Campo da Paraíba, organizações sociais, professores, gestores e estudantes das licenciaturas de Educação do Campo. O projeto tem sua abrangência nas seguintes regiões: Zona da Mata, Norte-Sul, Vale do Paraíba, Borborema, Curimataú, Cariri Ocidental e Oriental, Seridó, Alto e Médio Sertão, Vale do Piancó e Piranha, Serra de Teixeira. Consta também no plano de trabalho o cronograma de execução e planejamento do projeto com início no mês de março de 2026 a abril de 2027. Orçamento. A peça orçamentária prevista no projeto será no valor total de R$ 200 mil, com aplicação em diárias 123.950, material de consumo 11.068,18, passagens R$ 11.800, serviço pessoa jurídica, R$ 38 mil, e contratação de fundação de apoio, R$ 18.818,82. Esses recursos são oriundos de financiamento da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, SECADI, do Ministério da Educação, MEC, mediante termo de execução descentralizada em favor da UFCG. Diante do exposto, onde o referido projeto está em consonância com os princípios e objetivos da Universidade Federal de Campina Grande e conjuntamente com a aprovação da SECADI-MEC, sou de parecer favorável à sua aprovação na instância de deliberação do CONSAD UFCG, a consideração superior. Esse é o parecer do professor Vanderlan. Em discussão. Se não há o que discutir, em votação, peço que os colegas se manifestem por meio do chat ou por meio de voz.
Então, aprovado por unanimidade, Rafael. Item 5.1.2, processo SEI 239.6, 037.746/2026-08, onde a UAEP CDSA solicita progressão funcional do professor Daniel Augusto de Moura Pereira. Relator, professor Bruno Vicente Lipe Pasquarelli. Boa tarde, professor. Boa tarde. Compartilhar aqui o parecer, Bruno. Tá certo. Certo. Bom, Todos já visualizam? Trato o presente processo, então, de requerimento do docente Daniel Augusto de Moura Pereira, SEAP 1771877, lotado na Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção, em regime de dedicação exclusiva, solicitando progressão funcional da classe C associado nível 1 para a classe C associado nível 2. Instruem o processo os seguintes documentos: requerimento do interessado, solicitando a progressão com base no interstício de 12 de junho a 12 de junho de 24 a 26, né? Certidão de progressão funcional emitida pela SRH, atestando o histórico funcional do servidor e confirmando o cumprimento do interstício mínimo de 24 meses. Formulário de autodeclaração, no qual o servidor declara a inexistência de faltas injustificadas, suspensões, licenças ou afastamentos que pudessem interromper a contagem do interstício no período de referência. Extrato de afastamento do servidor, que confirma a autodeclaração, não havendo registro de qualquer afastamento dentro do interstício avaliado. Relatório individual de atividades do docente, acompanhado dos respectivos comprovantes relativos às atividades de ensino, produção e exercício de cargo de direção desenvolvidas no período. Parecer número 8, 2026, da Comissão de Avaliação de Progressão, com manifestação favorável à progressão pleiteada, e a certidão da coordenação administrativa da UAEP CDSA, atestando a aprovação do processo ad referendo da Assembleia da Unidade Acadêmica, com base no parecer 8, 2026, ficando o processo aberto até a realização da próxima Assembleia, oportunidade que será juntada à certidão de homologação. A análise, né, então, a partir desses elementos, né, constante nos autos, verifica-se que houve o cumprimento do interstício mínimo, né, de 24 meses, exigido para a progressão funcional, compreendido entre 12/6 de 24 e 11/6 de 26. Isso ficou comprovado pela certidão de progressão funcional emitida pela SRH, em consonância com o disposto no artigo 12 da Lei número 12772 de 2012. Também a ausência de afastamentos impeditivos, né, a autodeclaração do servidor, corroborada pelo extrato de afastamentos extraído pelo sistema SEAP, demonstra que não houve, no período avaliado, faltas não justificadas, suspensões disciplinares, licenças para tratamento de saúde, afastamentos ou quaisquer outras ocorrências aptas a interromper ou suspender a contagem do interstício. Avaliação do desempenho. A Comissão da Avaliação de Progressão, em observância à resolução número 3 de 2013, da Câmara Superior de Gestão Administrativa e Financeira do UFCG, analisou o relatório de atividades e os comprovantes apresentados pelo docente relativos aos períodos do interstício, né, 2024, 1, 2 e 2025, 1 e 2, tendo apurado a seguinte pontuação. Seção 1, atividade de ensino, 467 pontos, média de 116 pontos por período, atendendo ao inciso 1 do artigo 12 da Resolução 3, 2013. Seção 2, produção intelectual, 728 pontos, com a exclusão dos itens sem comprovação documental suficiente, item 2 e 8 do relatório do interessado. E a seção 8, cargo de direção de chefia, 336 pontos referentes ao exercício de coordenação de pesquisa e extensão nos 4 períodos do interstício. A pontuação total apurada pela comissão foi de 1.531 pontos, correspondendo a uma média de 382,8 pontos por período letivo, valor que atende ao mínimo exigido pelo inciso 1 do artigo 8º da Resolução 3, 2013.
Observa-se que a comissão atuou com o devido rigor técnico, de modo que a apuração final reflete com fidedignidade o desempenho do docente no período relevante. D, aprovação pela unidade acadêmica. O processo foi aprovado por ad referendo da Assembleia, da UAEP, com fundamento no parecer número 8 da Comissão de Avaliação, estando a decisão pendente de homologação pelo colegiado da unidade acadêmica a ocorrer na próxima Assembleia, quando será juntada aos autos a respectiva certidão de homologação. Ressalva formal, inserida aqui também, registra-se que a certidão de aprovação ad referendo emitida pela coordenação administrativa consigna o número de matrícula SIAP 1771777, divergente do número 1771877, constante em todos os demais documentos do processo. Requerimento, declaração, certidão da CRH, extrato de afastamentos e parecer. Trata-se de evidência de mero erro material de digitação que não compromete a identificação inequívoca do interessado, nem o mérito da análise, mas que se recomenda que seja retificado pela unidade acadêmica nos autos. O voto, então, diante do exposto, e tendo em vista que o interstício mínimo foi integralmente cumprido, sem ocorrências expeditivas, a avaliação de desempenho realizada pela comissão competente em conformidade com a resolução número 3 atende aos requisitos mínimos de pontuação exigidos, e o processo já conta com aprovação na unidade acadêmica, ainda que pendente homologação formal pela Assembleia. Voto pelo deferimento da progressão funcional do docente Daniel Augusto de Moura Pereira, SIAP 1771877, da classe C associado nível 1 para a classe 2 associado nível 2, condicionada posterior juntada nos autos da certidão de homologação da decisão pela Assembleia da Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção do CDSA e a correção do erro material de matrícula SIAP apontado no item E acima. É o parecer na consideração do plenário do CONSAD. Professor Bruno, só uma pergunta, assim, em algum momento o professor Daniel justificou por que aqui usou a resolução 3 de 2013? Vanderlan tivesse aqui, eu iria perguntar a ele, né, que é da unidade acadêmica Vanderlan, mas é estranho. É que não precisaria nem passar na Assembleia dele, nem aqui, no CONSAD, se fosse a resolução nova. E ele poderia usar a resolução nova, não iria atrapalhar em nada a progressão dele. Não mencionou, não. Estranho. Eu vou perguntar ele pessoalmente, porque, assim, é o processo Daniel Moura, o processo de outro Daniel, da produção, e todos usando a resolução anterior. Bom. Ô, Jean, boa tarde a todos. Quem é você? Estão me ouvindo? Boa tarde. Rapaz, eu sou seu chefe. Isso é mesmo. Só falta o dinheiro da conta. Não, é o seguinte, eu acho que foi assim, essa polêmica que teve sobre a questão de usar a anterior e usar a nova, né? Acho que não ficou bem esclarecido para o conjunto dos professores. Deve ter sido isso. Porque tem professor que acha que tem que usar a anterior, tem professor que acha que tem que usar a nova, e aí acho que por conta desse ruído ficou um pouco essa problemática. Mas o importante é que, de qualquer forma, como ele pediu para ser usado a anterior, né? Tem que passar aqui. Tem que passar aqui, né? Esse é o problema. Mas também poderia ter esperado a Assembleia lá, né? Não precisa, já que ele optou por um processo que passa em Assembleia, não precisa ter dado nada de referendo. Deixa ele esperar também. Mas a aprovação de ad referendo já consta no processo. É uma coisa prevista no regimento da universidade, que nada atrapalha o andamento do processo. E também não tem sempre recomendado é que não haja, o que sempre é recomendado é que não haja 2 ad referendos. Se houver um ad referendo na unidade, que no CONSAD tenham uma reunião.
E que se não, E assim, mas não, o que eu estou querendo dizer que não precisa é porque é o seguinte, os direitos financeiros vão ser o mesmo. Se demorar daqui a 1 ano, o direito financeiro ainda é o mesmo. Então, porque é retroativo a 5 anos. Então, nenhum processo precisa ser apressado. Não, mas o problema não é esse. O problema é que se não tinha nenhuma reunião prevista e tinha outros processos para ser analisado na unidade, alguns professores pediram para ir para comum. Tem alguns processos que estão em andamento, e tem outros que já tinham sido andados. O professor Daniel pediu para acelerar o dele, para não esperar a unidade. Isso é só uma questão interna da unidade. É o trauma que a UFCG tem de que tudo dependia do dia da aprovação, né? E não é assim mais. O importante é que quando chegue lá na CPPD, que só vai ser encaminhado depois dessa aprovação, né? Tinha sido realizada a unidade e a reunião para poder a gente colocar a certidão. A gente está marcando a reunião para a próxima semana. Pronto. Próxima semana, na terça, tem reunião da CPPD, e aí depois só vai ter em agosto. Aí vai dar tempo, correr tudo bem dentro do prazo. Porque, na realidade, a data limite é a data do interstício, né? A data que vai contar para ele é a data do interstício. Não importa quanto tempo o processo demora a andar. Ok. Mais algum comentário, sugestão? Se não há mais o que discutir, coloque em votação. Peço que os conselheiros se manifestem por meio do chat. Parecer favorável do relator, solicitando que seja inserido depois da realização da Assembleia da UAEP a certidão de homologação do processo. Ok, processo aprovado, Rafael, por unanimidade. Item 5.13, processo 239.6, 031.027/2026-75, em que a Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção solicitou análise da progressão funcional do professor Daniel Oliveira de Farias. O relator, professor Bruno Medeiros Roldão de Araújo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos e todos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Fazer a leitura do parecer aqui. Só um segundo que eu estou Perfeito. com o celular. Estou projetando aqui, Bruno, só para que os conselheiros possam visualizar. Pode ficar à vontade, viu, Bruno? Pronto. Processo citado, né? Senhor diretor do CDSA e presidente do CONSAD, relato. O processo em tela trata de progressão funcional da classe B, adjunto nível 2, para a classe B, adjunto nível 3, do docente Daniel Oliveira Farias, servidor dessa universidade, matrícula CEAP 289-2540, lotado na Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção, UAEP, exercendo o cargo de professor do Magistério Superior, CDSA Campus Sumeiro. O interstício considerado foi de 27 de novembro de 2022 a 27 de novembro de 2024, contemplado nos seguintes semestres letivos: 2022.1, 2022.2, 2023.1, 2023.2 e 2024.1. Eu acho que eu explico aqui mais à frente, mas por pegar um interstício anterior à nova resolução, ela foi feita na resolução antiga. O requerimento deu entrada em sua solicitação no dia 6 de maio de 2026, sendo encaminhado para a Comissão de Avaliação de Progressão por meio da Portaria C, número 248, de 7 de maio de 2025, no dia 7, de 7 de maio de 2026, no dia 7 de maio de 2026, para análise e parecer, que é uma digitação.
Devido à interstício analisado, a Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, emitiu despacho por meio do DOC-CEI número 653-7514, em 21 de maio de 26, estabelecendo que, ao presente processo, deve ser aplicada em sua integralidade a disciplina prevista na resolução da Câmara Superior de Gestão Administrativa Financeira, número 03/2013, por ser a norma vigente à época em que o docente reuniu todas as condições necessárias para a obtenção da progressão. A certidão de aprovação da unidade é datada de 3 de julho de 26, enviada em referendo da Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção. Análise. O docente requerente, no recorrer do efetivo exercício, exerceu atividades de ensino, produção intelectual e atividades de qualificação, atendendo ao previsto na resolução número 3 de 2013, em seu artigo 2º, parágrafo único. Em conformidade com o inciso 1º do artigo 12 da referida resolução e em base nas informações prestadas na certidão de progressão funcional de 6 de maio de 2026, a comissão, no uso de suas atribuições, utilizou a pontuação média obtida pelo interessado, no interstício de 24 meses, conforme está estabelecido no inciso 1º do artigo 2º da portaria número 554, de 20 de julho de 2013. De acordo com as comprovações anexadas ao processo e em conformidade com a tabela de pontuação constante na referida resolução, o professor Daniel Oliveira Farias obteve a seguinte pontuação: atividade de ensino 449 pontos, produção intelectual 140, qualificação 140, total 729. A média de ensino foi de 112,25 pontos nos períodos 22.2, 23.1, 23.2, 24.1, nos quais essas atividades foram desenvolvidas, atendendo o inciso 1º do artigo 12 da referida resolução. A média total foi de 145,8 pontos por semestre, atendendo também o inciso 1º do artigo 8º da referida resolução. Parecer. Após a análise dos documentos que compõem o referido processo e considerando estabelecido no parágrafo único do artigo 2º da resolução 3 de 2013, que exige o desenvolvimento de pelo menos 2 atividades de forma integrada ao longo do interstício, que foi cumprido pelo requerente, conforme documentos dos autos do processo, que o total de pontos atingidos pelo professor no interstício avaliado é de 729 pontos, atingindo média de 145,8, preenchendo também os requisitos estabelecidos no artigo 8º, inciso 1º da resolução. Sou de parecer favorável à progressão funcional do professor Daniel Oliveira de Farias, matrícula CA 289-2540, passando de professor classe B adjunto nível 2 para classe B adjunto nível 3, salvo melhor juízo deste Conselho, Sumé, 28 de junho de 2026. Este é o parecer. Obrigado, Bruno. Parecer favorável do relator em discussão. Se não há o que discutir, em votação, peço que se manifeste por meio do chat ou por meio de voz para ficar registrado. Então, parecer aprovado por unanimidade. Pessoal, hoje temos poucos processos para avaliação e apreciação. Então, se mais algum colega desejar fazer algum comunicado, alguma solicitação de informação, fique à vontade. Caso contrário, estamos encerrando a reunião por hoje. Hugo, eu ia fazer um informe, mas é rápido, né? Só para informar para os demais colegas que nós recebemos um professor em redistribuição, para a vaga de Libras, efetivo, o professor Félix. Sim. Em exercício, no final do último mês. E também recebemos essa semana passada a professora substituta na área de prática pedagógica e educação do campo, a Miriam, para a vaga de Socorro Silva, que está cedida para a CKD, Só isso, temos esses 2 novos colegas aí na unidade. Certo. Impulsado para cá. Tá joia. Então, já auxilia, Bruno? Fica mais tranquilo, sim. A distribuição, de carga horária aí para os colegas. Isso. Perfeito. Tá joia. Obrigado pelo informe.
Mais algum colega quer fazer uso da palavra? Hugo, só mais uma coisa. Eu também quero agradecer pessoalmente, né, à direção do centro, a você, ao Franklin, pelo apoio junto ao desenrolar daquele TED, né, do Tempo de Comunidade da Alecampo, né, deu certo. Ainda bem. A gente vai ser descentralizado. Então, fazer esse agradecimento aí, a intervenção de vocês foi fundamental, tá bem? Tranquilo. Quando precisar, e os demais colegas também, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Que bom que deu certo. Beleza. Pessoal, muito obrigado a todos e todas. Então, declaro encerrada a 145ª reunião ordinária do CONSAD. Obrigado pela presença de todos. Bom trabalho. Boa tarde, pessoal. Obrigado, boa tarde, professor. Boa tarde, minha gente. Obrigado.